Olá pessoal, por aqui Fabrício Beltrame em mais um Bsoft Responde. E o assunto de hoje é DTE. Como você sabe, alguns dias atrás nós fizemos uma live sobre DTE e participou com a gente o Gabriel Valderrama, que é lá do Ministério da Infraestrutura e está diretamente ligado ao projeto do DTE. Então ele fez pra gente um overview de todo o projeto, né, explicando o que é, para que ele serve. E no final da live a gente já respondeu várias perguntas, porém nem todas as perguntas que foram feitas durante a transmissão a gente teve a oportunidade de responder. Então esse é o objetivo desse vídeo, responder todas as perguntas que ficaram sem respostas durante a transmissão. Então o primeiro ponto, se você ainda não assistiu a live, eu vou deixar o link aqui na descrição, então recomendo que você vá lá, assista o vídeo e aí no final do vídeo a gente já responde algumas perguntas e aí o complemento vai ser esse vídeo que vai começar logo depois da vinheta, então não sai daí. Bom, então para iniciar nosso vídeo a gente tem a pergunta da Júlia. A Júlia pergunta o seguinte: todas as transportadoras terão que emitir, inclusive subcontratada? Então, Júlia, a gente está assimilando muito que quem deve emitir o DTE na prática é a mesma empresa no mesmo momento que emite o MDFE, tá? Então, nesse sentido, quando a gente está falando de subcontratação, quem emite o MDFE é o subcontratante. Então, se a gente manter essa similaridade, digamos assim, essa comparação, não vai ser necessário emitir o DTE, o subcontratado, e sim o subcontratante, beleza? Temos a pergunta do Marcelo, que ele fala o seguinte: a emissão será obrigatória para transporte dentro do estado também? Marcelo, sim, tá? Então a emissão do DTE será necessária para qualquer transporte rodoviário de carga, seja intermunicipal ou interestadual, ok? A lei prevê algumas exceções e uma delas é o transporte dentro do mesmo município, tá? O transporte municipal. E fala também do transporte entre municípios contíguos. Então a gente ainda não tem a definição do que vai ser entendido por municípios contíguos, né? A que distância a gente vai considerar. Provavelmente essa informação venha no decreto que, segundo o Valderrama, vai ser disponibilizado aí nos próximos 45, 60 dias. Então muita coisa ainda vai ser esclarecida nesse decreto e essa questão das exceções ali para o transporte dentro do mesmo município ou municípios contíguos vai ser detalhada nesse decreto, beleza? Agora vamos para a pergunta da Logística Log 5, que fala o seguinte: a transportadora que emite CTE, MDFE e DTE, o custo do DTE é da transportadora ou do fornecedor que paga o frete onde coletamos? Então, até aproveitando o gancho da pergunta aí, está previsto sim um custo de emissão de DTE. Não se sabe ainda qual será o custo, mas dizem que está na casa dos centavos, então vai ser um custo teoricamente baixo. Claro que depende do teu volume também, tá? Mas lembrando que o DTE é por viagem, tá? Não é por entrega, que nem o CTE, e nem por cada UF de destino no caso do MDFE. Então, realmente o custo não deve ser um custo que comprometa aí a sua operação, tá? Mas o custo é de quem solicitar a emissão do DTE. Então, se no processo de transporte, quem solicitar a emissão do DTE for a transportadora, então é a transportadora que vai arcar com esse custo, beleza? O Alex Francisco, ele diz o seguinte: no multimodal, como o responsável da segunda etapa de transporte vai conseguir vincular o DTE? Então, Alex, o DTE ele é um documento multi e intermodal. Isso significa que um único DTE vai acobertar todo o processo de transporte, mesmo que envolva outros modais, tá? Agora, sua pergunta é um pouco mais técnica, operacional, assim, como é que vai haver o vínculo entre os demais trechos do transporte com esse DTE? É algo que a gente ainda não tem informação. Provavelmente a resposta venha no decreto que está para sair, mas por enquanto realmente a gente não tem esse detalhe de informação para te passar. O Henrique, ele diz o seguinte: nas averbações de carga, o DTE também vai incidir? Então, Henrique, não há ainda nenhuma definição com relação a isso, tá? Nós acreditamos que sim, tá? De repente não nesse primeiro momento, mas numa próxima etapa aí, vão ser solicitados os dados da averbação e serão validados esses campos também, tá? Assim como a validação do piso mínimo de frete, vale pedágio, entre outras questões que serão validadas, tá? A próxima pergunta é da Ellen e ela fala o seguinte: em caso de alguma incompatibilidade ou irregularidade no processo documental, o sistema / aplicativo DTE vai notificar o usuário para correção? Então, Ellen, segundo o que o Valderrama nos explicou durante a live, a gente vai ter a oportunidade de solicitar a emissão do DTE, porém as validações necessárias que o DTE terá que fazer em vários órgãos do governo, inclusive nas instituições financeiras, né, vinculadas ao Bacen, não será de forma imediata. Então você provavelmente vai solicitar a emissão do DTE, você já recebe o retorno, né, com
a aprovação do documento, né, com o status de autorizado, e você vai poder liberar o teu caminhão e seguir com a viagem. E no decorrer do tempo, você vai recebendo as validações dessas consultas e aí então identificar se existe alguma irregularidade ou não, tá? Agora nós temos a pergunta do Josmar, que fala o seguinte: em caso de problemas nos documentos vinculados ao DTE ou não cumprimento ao piso mínimo de frete, será gerado multa eletronicamente com base no DTE? E aproveitando esse mesmo gancho, esse mesmo assunto, a gente tem a pergunta do Leives, que ele fala o seguinte: em caso de divergência no cumprimento do piso do frete, o que ocorrerá naquela operação? Bom, então é o seguinte, pessoal. O DTE vai sim validar essas questões, inclusive o piso mínimo de frete, e se houver irregularidade, provavelmente ele vai destacar isso. Porém, o DTE ele não tem a capacidade de geração de multa. Ao mesmo tempo, as informações e essa validação com o destaque do não cumprimento será disponibilizado aos órgãos responsáveis pela aplicação de multa. Então a gente não tem confirmação nenhuma se as multas serão aplicadas eletronicamente. Eu particularmente creio que sim, tá? Mas ainda não é uma definição, mas entendo que se está irregular e se a informação está em posse do órgão autuador, então provavelmente ele terá todo o direito de aplicar essa multa. Agora nós temos a pergunta do Júnior, ele fala o seguinte: poderá ser emitido o DTE em lote ou terá que ser feito a cada emissão de CTE? Bom, Júnior, a gente tem duas situações aqui, tá? Essa segunda parte você menciona a emissão de um DTE para cada CTE, mas daí já não, tá? Por quê? O CTE você emite a cada entrega. Então, se você sai com uma carreta, por exemplo, com 20, 30 entregas, você vai ter 20, 30 CTEs, porém é uma única viagem, então vai ter um único DTE. Então, essa relação de 1 para 1 CTE e DTE já não se aplica. Claro que depende da operação e haverão exceções. Se você estiver fazendo uma transferência, numa carga lotação, por exemplo, então sim, você vai ter um CTE e aí você vai ter um DTE também, tá? Então não dá para padronizar, cada caso é um caso, precisa analisar a operação. Agora, com relação à emissão em lote do DTE, também precisa ser avaliado conforme o sistema de gestão que você utilizar, né? A gente entende que provavelmente o DTE seja o último documento emitido ali no processo, né, no fluxo operacional. Então, sim, você de repente poderá selecionar vários MDFEs para emitir vários DTEs, mas ainda assim não é uma regra, tem que analisar a operação, porque como você sabe, o MDFE também é por estado de destino. Mas se você tem todas as entregas no mesmo estado, vai acabar sendo também um MDFE para um DTE. Mas novamente eu afirmo, não é uma regra, precisa analisar a operação, entender se realmente se aplica e como se faz ali o melhor processo de emissão. A última pergunta também é do Júnior, que fala o seguinte: como será feita a checagem do peso carregado em relação ao declarado no DTE? Então, Júnior, num primeiro momento a gente entende que não vai mudar do processo que é feito hoje. O caminhão vai ter que parar na balança, vai aferir o peso ali e vai comparar com o informado na documentação, tá? Fala-se de uma tecnologia que vai realizar a aferição do peso do veículo com ele em movimento. Então essa mesma tecnologia vai ler a placa do veículo, que vai buscar na base de dados a documentação emitida para comparar o peso medido, né, por essa tecnologia nova com o informado na documentação, e se houver diferença, houver excesso de peso, naturalmente será gerada uma multa, tá? Mas a gente entende que isso vai ser uma segunda etapa, tá? Então acho que é um prazo maior ali do que a aplicação do DTE que está para chegar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se surgir qualquer nova dúvida, além das que foram respondidas na live e também nesse vídeo, não hesite em nos mandar, tá? Basta colocar ali nos comentários que, como você já sabe, você pergunta e a Bsoft responde.